Glória a Deus. Como você está? A minha oração é para que esse momento te encontre alegre, feliz com Jesus, com expectativa, com esperança e perseverante na oração, na leitura da palavra, na sua reconexão. Alguns já estiveram com Jesus, mas se desconectaram por causa das circunstâncias, por causa da vida, por causa da distração. E que a palavra te reconecte com o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. E você que se afastou, que você volte ao primeiro amor. Que essa palavra te dê vida, que essa palavra te dê esperança, que essa palavra te dê expectativa de que você vai viver o que o Senhor tem para você viver. E que você vai ser o que o Senhor tem para você. Você vai ser o que o Senhor te chamou para ser, em nome de Jesus. Vamos orar para esse momento, para a leitura da palavra. Amém? Senhor, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos trazido vida. Obrigada porque o Senhor tem nos tirado daquele lugar, Pai, de desistência, de desesperança. Isso tem sido, Pai, o nosso socorro bem presente. O Senhor tem sido, Pai, aquele que nos salvou de nós mesmos, aquele que nos salvou, Pai, de desistir. Obrigada pela palavra, Pai, que é viva e eficaz. Obrigada por esse canal que nos une, Deus, que nos traz para a Tua presença. Que não seja, Pai, nada comercial, mas que seja para alcançar vidas, para que leve salvação, para que leve, Senhor, a Tua palavra, onde o meu idioma alcançar, onde o poder dessa palavra puder ir, Pai. E que o Senhor encoraje a outros, Deus, a fazerem o mesmo, a se deixarem ser transformados, a se deixarem ser alcançados pelo Senhor. Que o Senhor encontre corações agora, Pai, receptivos à Tua palavra. Que o Senhor encontre corações agora, Pai, ansiosos pela Tua palavra. Que o Senhor encontre corações com desejo, fome de Te conhecer, Jesus, de se relacionar com o Senhor, de aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles. Que o Senhor encontre agora corações dispostos a largar o pecado, a se arrepender do pecado, a confessar e a deixar o pecado. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos capacitar e nos ajuda, Espírito Santo, a entender a palavra. Nos ajuda, Espírito Santo, a reconhecer em Jesus o amor de Deus. Reconhecer em Jesus o nosso Salvador, aquele que se importa, que nos ama verdadeiramente. Obrigada, Jesus, pelo seu sacrifício, pela sua obediência. Nos torne parecidos com o Senhor, obedientes, Pai. Nos torne parecidos com o Senhor. Que possamos nos santificar, que possamos nos tornar justos, Pai, como o Senhor nos criou para ser. Que sejamos imitadores de Jesus. E que tudo que é de ruim na nossa carne, tudo que é de corruptível em nós se sujeite ao Senhor, seus mandamentos, ao Espírito Santo e ao Espírito que habita em nós. Nos transforma para a glória do Teu nome, para a honra do Teu nome, para o louvor do Teu nome, Pai. Que nada roube a Tua prioridade na nossa vida, que nada roube, Pai, o Seu cuidado na nossa vida, que nada roube a Sua paternidade, Deus, que nada roube o cuidado do Espírito Santo de Jesus sobre a nossa vida. Não nos deixa distraídos, Pai, não nos deixa seguros de nós mesmos, na força dos nossos braços, que não sejamos procrastinadores, que não sejamos preguiçosos, mas que sejamos também confiantes, e primeiramente confiantes no Senhor, sabendo que o Senhor nos ensina todas as coisas, nos capacita, que o Senhor, Pai, tem lugares entre reis e sacerdotes para nos colocar. Não nos deixe entrar por portas erradas, não nos deixe nos lugares que não foi os lugares que o Senhor constituiu para nós. Abre nossos olhos espirituais, a nossa mente, os nossos ouvidos espirituais. Nos dá entendimento, sabedoria, conhecimento, temor do Senhor. Coloca sobre nós o Espírito, Senhor, de sabedoria, Pai. Nos faz inteligentes, Deus, nos faz capazes, Deus, de sermos, Senhor, ousados para sermos o que o Senhor nos criou para ser. Não nos deixe enganados, Pai, não nos deixe que os principados e potestades venham lançar flechas sobre a nossa mente. Coloca sobre nós o capacete da salvação. Nos cinge, Pai, com a couraça da justiça, o escudo da fé. Coloca na nossa mão a espada do Espírito, a espada, Senhor, que é a Tua palavra. Calça os nossos pés na preparação do Evangelho, Pai.
e nos dá sabedoria, Pai. Nos dá humildade, Jesus, de reconhecermos que nós precisamos do Senhor. Nos faça nos humilhar, Pai, a ponto de sabermos que tudo em nós é pecaminoso, tudo em nós, Senhor, é corruptível. Nos faça, Senhor, nos humilhar a ponto de reconhecer que precisamos do Senhor, precisamos da palavra, que precisamos do Espírito Santo. Tira toda escama dos nossos olhos, que nos convenceu, Pai, de que somos seres independentes. Nos faça entender e aprender a Tua palavra, Pai. Faça-nos praticar a Tua palavra, viver a Tua palavra, que não sejamos, Pai, fariseus, hipócritas, de falarmos uma coisa e sermos outros, que as nossas reações sejam como as reações que o Senhor teria, Pai. Que nós, quando tivermos que reagir às afrontas, às aflições, às acusações, que nós reagimos como o Senhor reagiria. Coloca o Teu espírito de mansidão, Pai, de humildade em nós. Não nos deixe ser enganados mais. Não nos deixe, Senhor, sermos mais homens que não precisam do Senhor, mulheres que não dependem do Senhor. Nos faça suas filhas, Jesus. Nos faça te reconhecer, Deus, como nosso Pai perfeito. E gere em nosso coração perdão por todos, Senhor, que nos feriram, que nos afastaram de Ti. Gera no nosso coração perdão, Pai. Aquele perdão que não somos capazes de liberar de nós mesmos. Que o Senhor gere em nosso coração e nos convence daquilo que precisamos nos arrepender e pedir perdão, Jesus. A todos a quem ferimos, a todos a quem pecamos, Pai. Traz aos nossos olhos, Pai, aquilo que o Senhor quer que nós vejamos, que a gente tenha fé, que a gente ouça a palavra para a nossa fé ser acrescentada e que a gente já possa ver o que o Senhor já preparou para nós, Pai. Que isso seja o que vai nos dar força de caminhar dia a dia, Pai, até ser dia perfeito, de fé em fé e de glória em glória, Pai. Sabemos que não vai acontecer tudo de uma vez. Sabemos que podemos sair desse momento aqui de comunhão com o Senhor e lá fora a situação está diferente, mas que nós sejamos transformados para voltar para as situações que nós temos que voltar, para voltar para os relacionamentos que temos que voltar, Pai, para sermos, Senhor, moldados, forjados como filhos de Deus, como discípulos do Senhor, Pai. Que nós sejamos diferentes diante das circunstâncias, Pai, para que a Sua palavra se cumpra. Nos faça, Senhor, ser testemunhos do Seu poder e do Seu cuidado, Deus. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que você tenha expectativa com a palavra, que você possa deixar o Senhor e a palavra cumprir o propósito de te salvar, de te curar e de te libertar. Aquilo hoje que te aprisiona, só te aprisiona porque você não foi apresentado àquele que te libertou. Então, que você hoje dê essa oportunidade para você e para Jesus. Não endureça o seu coração. Não esteja mais nesse lugar de ter um coração endurecido. Deixa a palavra te alcançar, deixa o poder de Deus te alcançar. O poder de Deus não falha. Nós só temos falhas na nossa vida porque não deixamos o Senhor agir como Ele quer agir. Amém? Vamos para a leitura da palavra. Glória a Deus. Dia 16, Gênesis 31, 32, Salmos 16, Mateus 24. Glória a Deus. Gênesis 31 e 32. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta riqueza. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como ontem e anteontem. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar Raquel e a Leia ao campo para junto do seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como ontem e anteontem, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos
que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. E eu disse-lhe: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde levantaste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te dessa terra e torna para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda, que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão indo a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó enganou a Labão, o arameu, porque não lhe deixou saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, passou o rio e se dirigiu para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e saiu atrás dele, seguindo o seu caminho por 7 dias. E alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: Guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, que armara a sua tenda naquela montanha. Ali armou também Labão com seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste? Por que me enganaste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me enganaste e não me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste, agora fazendo assim. Poder havia em minha mão para vós fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales com Jacó nem mal, nem bem nem mal. E agora que queiras ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa do teu pai, por que furtaste dos meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temia, pois que dizia comigo: Se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia e na tenda de ambas as servas e não os achou. Então saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentara-se sobre eles, apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tendes perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, que julguem entre nós ambos. Esses 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu apagava o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor e de noite a geada, o sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas e estes filhos são meus filhos.
Este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês é meu. E que posso fazer hoje a essas minhas filhas, ou a seus filhos, que elas derem à luz? Agora vem, façamos aliança, eu e tu, e seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar Saduta, porém Jacó chamou Galeede. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou Galeede e Mispa, porquanto disse: Atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas irmãs e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta, que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão para cá, para mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão de madrugada e beijou seus filhos e suas filhas, abençoou-os e partiu. E voltou Labão ao seu lugar. Gênesis 32. Jacó também seguiu o caminho e encontraram-nos os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: Este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. E enviou Jacó mensageiros adiante de Si a Esaú, seu irmão, a terra de Si, território de Edom. E ordenou-lhes dizendo: Assim direis ao meu senhor Esaú: Assim diz Jacó teu servo: Como peregrino morei com Labão e me detive de lá agora. E tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas. Estou mandando avisar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Por isso repartiu o povo que com ele estava, as ovelhas, as vacas, os camelos, os 2 bandos. Porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: Torna-te a tua terra e a tua parentela, afar-te-ei bem. Sou indigno de todas as tuas beneficências e de toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora já me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo que ele não venha e mate a mim e as mães com os meus filhos. E tu disseste: Certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e separou de suas posses um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos, e pôs na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai adiante de mim, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem é e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? Então dirás: São de teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor Esaú, que está vindo também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú, quando o achardes. E direis também: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Eu o aplicarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Quem sabe se ele me aceitará? Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no acampamento. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o raiar do dia.
E vendo este que ele não se entregava, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhes: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Deixa-me saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E nasceu o sol, quando atravessou Peniel e manquejava sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocaram a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Salmos 16. Guarda-me, ó Senhor, por quem te confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas ofertas de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentaste a minha sorte. As divisas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosura herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou até os meus rins e me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. Glória a Deus. Mateus 24. Obrigada, Senhor, pela palavra, Jesus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que te falou o profeta Daniel está num lugar santo, quem lê, atenta. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão todos grandes sinais e prodígios, que se possível fora,
Enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acredites. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta palavra da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu melhor constitui sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Eis verdade, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e o comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo um dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Glória a Deus. Aleluia. Ai, louvado é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor para sempre em toda a terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Santo seja o nome do Senhor. Para sempre seja exaltado, Pai. Em toda a terra seu nome seja glorificado, Jesus. O Senhor é santo e poderoso. O Senhor veio. O Senhor está aqui. O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Que você reconheça Jesus nessas palavras. Que você quebrante o seu coração. Que toda dureza saia do seu coração agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que você possa ir agora nesse lugar. Adorar a Deus. Glorificar a Deus com as suas palavras. Não dependa de mim. Que o nome do Senhor seja glorificado. O Senhor seja exaltado. Que toda a terra, Pai, te reconheça. Que caia agora, Jesus, todas as cadeias, Senhor, todas as escamas dos olhos.
Que as pessoas não sejam mais enganadas, Pai. Que o Senhor seja reconhecido e adorado em toda a terra. Glória a Deus. Louvado é teu nome. Deus é santo. Santo, santo é o teu nome, Pai. Toda a terra esteja cheia da tua glória. Ai, em nome de Jesus. Que onde esse vídeo for reproduzido, que o nome do Senhor seja glorificado. Onde estiver uma pessoa agora orando, onde estiver uma pessoa agora lendo a palavra, ouvindo a palavra, que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Glorificado é teu nome. Santo, santo é teu nome. Que a palavra do Senhor se cumpra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que nunca saiamos desse lugar. Que o Senhor nos encontre buscando Ele, buscando a presença dEle. Que o Senhor nos encontre quando Ele voltar, servindo a Ele, amando a Ele, desejando e ansiando pela presença de Deus, desejando e ansiando pela volta de Cristo. E com compaixão por aqueles que ainda não estão na presença do Senhor. Misericórdia, Jesus. Glória a Deus. Agora eu quero fazer 2 orações. Uma é agradecer a Deus por estar na presença de Deus. Agradecer a Deus pela misericórdia, pela graça, pela bondade de ter me alcançado, de ter me convencido e me mostrado que Ele é o Pai perfeito, que Ele é Jesus, que Ele é o Cristo, Filho de Deus, que veio como homem, que deixou a sua glória para nos alcançar. E eu gostaria agora de orar por aqueles que têm negado Jesus, que em nome de Jesus você agora se deixa ser tocado pela palavra, que você se deixa ser alcançado por Jesus, que você se deixa ser convencido pelo Espírito Santo. A palavra foi lida e nós sabemos que haverá 2 povos. Que haverá 2 povos. Haverá os que vão acreditar, os que vão confessar, e haverá os que vão negar. Mas que a gente não cesse de clamar, que as pessoas sejam alcançadas, que ainda há tempo, que você esteja junto daqueles que amam o Senhor, que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Eu gostaria de orar por você que não consegue orar por você, que nem sabe que você está nesse lugar longe de Deus. Eu gostaria de ser a sua boca agora orando ao Senhor. Senhor, como aquele que ainda não te reconheceu, Pai, eu gostaria de orar por ele, orar em nome dele, que ele sozinho não vai conseguir te reconhecer. Gera no coração dele, Pai, o desejo por ti, gera no coração dele, Pai, repúdio pelo pecado, arrependimento pelo pecado, e que ele, Senhor, seja alcançado pela tua palavra agora, Pai. Eu oro por aquele que está perdido, que está cego, que está enganado no pecado, que ele seja livre agora dessas cadeias, Pai, em nome de Jesus. Que caiam as cadeias agora, as correntes, as prisões espirituais dessas vidas, Pai. Que elas sejam livres em nome de Jesus. Eu intercedo por todos, Pai, que não estão agora sob os seus cuidados. Eu intercedo pelas ovelhas que não são desse aprisco, Jesus. Eu intercedo por aqueles que estão longe do Senhor, Pai, vivendo como se o Senhor não existisse, vivendo como se Deus nunca tivesse existido. Eu intercedo por aqueles, Pai, que já te conheceram e te abandonaram, independente de quem eles foram no corpo de Cristo Jesus, independente de cargos, Pai, o Senhor não quer cargos, o Senhor quer filhos. Que as pessoas, Pai, te reconheçam como Senhor e Salvador, se arrependam e confessem o Senhor agora, em nome de Jesus, Pai. Que todas as cadeias sejam quebradas agora. Caia, Pai, que haja arrependimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, onde esse vídeo chegar, que as pessoas, Pai, tenham coragem de te confessar e que as pessoas tenham coragem de levar mais adiante essa palavra, Pai. Não fique para você, não retenha esse vídeo, não retenha essa bênção, não retenha. Transmita essa palavra
Envie essa palavra para sua família, quem você ama. Que você não deixe mais as pessoas longe do Senhor. Faça a sua parte. Pregue em tempo e fora de tempo. Interceda pelas pessoas. Interceda primeiro por você. Coloque a máscara primeiro em você. Depois você ajuda alguém. Fique nos pés do Senhor. Entrega para o Senhor a sua incapacidade. Entrega para o Senhor a sua fragilidade. Entrega para o Senhor a depressão, a ansiedade. Entrega para o Senhor a sua incredulidade. Entrega para Jesus a sua fé, que você acha que é pequena. Entrega para o Senhor a sua vergonha. Confessa a Ele que você tem vergonha de confessar Ele diante do mundo. Vai para o seu quarto e ora. Fala com Ele, verbaliza. Que você até crê, mas você tem vergonha. E que Ele trabalhe nesse lugar, nessa vergonha. Que Ele te dê coragem, força e ousadia. Em nome de Jesus. Amém.